Já estamos de volta e falando sobre um assunto que interessa principalmente as mulheres e gestantes. Esse mês, a cantora Alexa anunciou publicamente a morte da filha Sofia 3 dias depois do nascimento prematuro ocorrido devido à pré-eclâmpsia. Essa é uma condição caracterizada pelo aumento da pressão arterial durante a gestação que pode levar ao parto prematuro e a complicações para a mãe e o bebê, podendo levá-los, inclusive, à morte ou deixar sequelas, muitas das sequelas irreversíveis. Diante desse caso, que ganhou repercussão nacional, a Secretaria de Estado da Saúde vem reforçando o alerta sobre cuidados que as gestantes devem adotar para evitar essa síndrome. A gente recebe aqui no estúdio a Lavínia Helena, ela que é coordenadora do Programa Estadual de Saúde da Mulher, para a gente trazer algumas orientações sobre o assunto. Só reforçando, é a Natália Palmoni, tá? Ela que é enfermeira obstétrica, a Lavínia é uma outra pessoa que está com a gente. A Natália, bom dia, Natália, perdão pela troca do nome, mas como é que vem sendo feito esse alerta e por que a pré-eclâmpsia é uma condição que vem atingindo cada vez mais mulheres? Bom dia. Bom dia, gente. Bom dia para quem está em casa. Eu vim aqui representando a Lavínia, né? Então, eu sou enfermeira obstétrica. Estou como apoiadora dos 10 passos para o cuidado materno na redução da mortalidade materna aqui no estado de Alagoas, juntamente com Isabela Agra, médica obstetra. E, assim, é um tema extremamente importante da gente discutir, né? Da gente informar a população. Então, a pré-eclâmpsia é uma condição, sim, que pode agravar, como foi o que aconteceu com a cantora Alexa, né? Ela faz parte das síndromes hipertensivas específicas da gestação. E a gente precisa... E não tem cara, pode acometer qualquer gestante, né? Quando você fala específica da gestação, tem pessoas que ao longo da vida não têm pressão e só durante a gestação? Só durante a gestação. A gente não sabe a etiologia ainda hoje, mas é uma placentação defeituosa, né? Então, é por uma questão da placenta. Mas existem fatores de risco, mas mesmo que você não esteja nesses fatores de risco, você pode desenvolver essa pré-eclâmpsia, né? Você identifica essa condição justamente durante o pré-natal? Durante o pré-natal. Importantíssimo esse pré-natal, ser cada vez precoce. O monitoramento dessa pressão arterial. E eu preciso falar aqui para vocês, o Estado, em julho do ano passado, ele lançou a nota técnica falando sobre a profilaxia da pré-eclâmpsia. Hoje a gente tem evidência científica do uso do AS e do cálcio, né, para que essas gestantes que têm um fator de risco para pré-eclâmpsia, ou seja, aquelas que já têm pressão alta, que têm diabetes tipo 1, tipo 2, que têm doença autoimune, uma gestação gemelar, a obesidade, são fatores de risco para desenvolver essa pré-eclâmpsia, né? Então, tudo pode ser feito, se detectado de forma precoce, também já com a intervenção, inclusive medicamentosa, para tentar evitar o avanço. Exatamente. E, recentemente, o Ministério lançou uma nota técnica sobre o uso do cálcio para todas as gestantes, também com o intuito de prevenir, né, de pelo menos diminuir, né, essas complicações da pré-eclâmpsia. Até estabelecendo um consumo mínimo, né, de leite. Isso, exatamente. A gente entende que a população brasileira, ela tem uma baixa redução do consumo de cálcio, tá? E aí tem alguns estudos demonstrando que essa suplementação do cálcio vai ajudar, né, nessa profilaxia, nessa prevenção do aparecimento da pré-eclâmpsia. Ou pelo menos diminuir as complicações que essa mulher venha a ter, se caso ela venha desenvolver a pré-eclâmpsia. Existe a possibilidade de, uma vez diagnosticado, né, identificada a pré-eclâmpsia, ela ter que, por exemplo, se uma mulher que tem atividade funcional, ela ter que se afastar do trabalho e ficar mais em repouso, por exemplo? Existe a necessidade disso, que foi o que aconteceu, né, com a cantora Alexa. Ela teve que se afastar. A internação dela, inclusive, foi bem precoce, mas ela desenvolveu uma forma que é rara, que é grave, né? A pré-eclâmpsia dela, essa gravidade dela, acabou evoluindo para uma síndrome de HELP. Então, sim, existe a necessidade desse afastamento para cuidar da saúde da mãe, né, e, consequentemente, desse bebê. Qual é a diferença de um quadro de pré-eclâmpsia mais leve para o que a cantora Alexa desenvolveu? A pré-eclâmpsia, o que seria essa pré-eclâmpsia em si, né? Normalmente, a pré-eclâmpsia é o aumento dessa pressão arterial na segunda metade da gestação, associada à proteinúria, que é a eliminação de proteína pela urina. Ou se essa mulher tiver alguma lesão potencial de órgãos-alvos, como nos rins, no fígado e até no cérebro, tá? A diferença é o nível de lesão, né, de comprometimento que vai acontecer. O nível da pressão arterial, então, cada vez, quanto maior for o pico, quanto maior for a alteração laboratorial dessa mulher, maior é essa gravidade da pré-eclâmpsia, né? Esse sofrimento do corpo da mulher na pré-eclâmpsia, naturalmente, passa para o feto.
Sim, naturalmente sim. Porque o que é, como eu falei, é uma placentação defeituosa, então esse bebê ele vai ter dificuldade de receber os nutrientes, né? A própria circulação, o sangue, né? Que chega para esse bebê, oxigênio, nutrientes maternos, vai estar reduzido, a gente chama de uma insuficiência placentária. E aí, ao longo da gestação, vai tendo repercussões para esse bebê. E uma das principais repercussões é a prematuridade. Em relação ao atendimento aqui no estado e as estatísticas de atendimento a mulheres que chegam pela porta aberta com pré-eclâmpsia, qual é não sei se a gente tem essa estatística, mas assim, qual é a probabilidade de mãe e bebê saírem bem e evoluírem bem desse quadro? Aqui no nosso estado a gente tem, na primeira macro, né, a gente tem a Maternidade Escola Santa Mônica, a gente tem o Hospital Universitário e a gente tem lá na segunda macro, em Arapiraca, a gente também tem um serviço de alto risco que foi inaugurado recentemente, o pré-natal de alto risco, que é algo que a gente vem discutindo muito na rede para dar acesso à população, né? Então, dentro da atenção primária, essa mulher ela vai iniciar seu pré-natal, identificou qualquer sinal de gravidade, identificou o aumento dessa pressão arterial. Ela deve ter acesso a exames laboratoriais para confirmar se é realmente uma pré-eclâmpsia e, a partir do momento que diagnostica, ela deve ser encaminhada ao pré-natal de alto risco. Então, dentro desses ambulatórios, ela vai ser acompanhada por profissionais especializados e aí, a depender dessa gravidade, ela vai para a referência hospitalar, né, que seriam as maternidades de alto risco. Então, o fato de saber de poder contar com essa rede, né, é fundamental. Agora, o que eu tenho percebido, Thaís, e os dados também indicam, é que Brasil afora, muitas adolescentes se engravidando, né? Então, quer dizer, essas adolescentes também estão nesse grupo de risco? Ela não faz parte, a adolescência em si não faz parte dos fatores de risco, tá? Mas essa idade é diminuída, né? Ou seja, com menos de 15 anos, associado a outros fatores, pode sim. Como eu falei, não tem classe social. Por mais que a gente identifique fatores de risco, pode acontecer com mulheres muito jovens ou com mulheres acima de 35 anos também pode acontecer, tá? Então, não tem. É um assunto de extrema relevância, ganha notoriedade agora com o caso da cantora a nível nacional. A discussão hoje também em rede nacional ontem, durante a exibição do Fantástico, explicando, inclusive, o que é a síndrome de HELP, né, e que foi também apresentada aqui na nossa conversa. E fica esse alerta para que as mulheres realmente iniciem, façam o pré-natal completo, quanto antes, com todas as passagens necessárias, com o médico obstetra e realização dos exames também para identificação, inclusive, do quadro de pré-eclâmpsia. A gente bateu esse papo aqui com a Natália Palmoni, ela que é enfermeira obstétrica. Agradecer, Natália, a sua participação. Obrigada. Eu que agradeço, gente. Muito obrigada. Até uma próxima oportunidade. Thaís, tem que ter cuidado, né? A gravidez, que é uma coisa tão comum, né, no dia a dia, mas é fundamental que tenha esse acompanhamento. E o mais interessante dessa história é que a mulher pode contar com esse atendimento já no posto, ali no bairro. O primeiro contato é com esse profissional que já vai direcionar para esse atendimento, tanto na capital como também no interior do estado, tá? Não perca tempo. Meu terceiro filho, eu já tenho experiência. Não é isso. Cada gravidez é uma nova história para aquele corpo também, e tudo isso tem que ser verificado, né? Isso é uma mensagem que o próprio médico passa no acompanhamento. Então, uma gravidez nunca é igual à outra. Cada momento é um momento diferente. O organismo da mulher pode reagir mesmo sem ter histórico de pré-eclâmpsia na família. Então, esse é um quadro. Não é raro, isso ocorre, é muito comum entre mulheres que estão ali em gestação de alto risco. Então, cada vez mais a orientação de priorizar o pré-natal o quanto antes, já ali a partir das primeiras semanas de gestação. Vamos mudar de assunto, falar sobre política. Tiago Gomes